disse do ressurgimento do perigo da demora, tendo em vista um fato novo. Fez referência no tocante ao requisito da plausibilidade do direito ao consignado na inicial. Frisou a formação da maioria no julgamento iniciado. Apontou a improbabilidade de alteração por ocasião da conclusão do exame do entendimento adotado, observado decidido pelo colegiado na ação cautelar 4070, relatou o ministro Yuri Zavascki. Afirmou estar em jogo, quanto à configuração do risco, a honorabilidade do Estado brasileiro e a funcionalidade da separação de poderes. Articulou com a proximidade do recesso, no que é improvável a retomada da apreciação do processo objetivo, ainda neste ano. Judiciário defendeu possível a atuação monocrática do relator na situação retratada, reportando-se ao disposto no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9.882 de 99, a revelar que mesmo suspensa a análise da arguição, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder ad referendo do Tribunal Pleno a medida. Evocou a liminar conferida por Vossa Excelência, por mim, portanto, na ação direta de inconstitucionalidade 5.326, na qual debatida a validade de atos normativos, por meio dos quais atribuída à Justiça do Trabalho a competência para autorizar a participação de crianças e adolescentes em representações artísticas. Segundo relembrou, embora suspenso o julgamento em virtude de pedido de vista formulado pela ministra Rosa Weber, Vossa Excelência implementou medida cauteladora, passível de referendo pelo Pleno, considerada a excepcionalidade da situação. Requereu o acolhimento do pleito deduzido no item 55B da inicial, para que, até o julgamento definitivo desta DPF, seja reconhecida, em caráter provisório, a impossibilidade de que pessoas que respondam ou venham a responder à ação penal instaurada pelo Supremo assumam ou ocupem cargos em cujas atribuições constitucionais figure a substituição do Presidente da República. Postulou, em consequência, o afastamento cautelar imediato do senador réu Renan Calheiros do cargo de presidente do Senado Federal, expedindo-se as notificações decorrentes ao primeiro vice-presidente e ao primeiro secretário. No item 18 da decisão liminar proferida pelo ministro Yuri Zavascki, na ação cautelar 4070, e confesso que segui os passos de Sua Excelência, referendada pelo Pleno, sem divergência, consta como fundamento do ato mediante o qual, afastado da presidente da Câmara dos Deputados e do exercício, não cheguei a tanto, do mandato, a impossibilidade de réu ocupar cargo na linha de substituição do Presidente da República. Ao implementar a liminar, consignei, depois vamos voltar e transcrevo para efeito de documentação no relatório ao tema, né? Prossigo. No último dia 6, o presidente do Senado Federal, José Renan Vasconcelos Calheiros, interpôs agravo interno, visando a reconsideração da decisão. Sucessivamente, pede seja o processo levado ao Pleno para julgamento,
provendo-se o agravo para revogar-se o ato que implicou o implemento da medida cauteladora. Articula com a ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da separação dos poderes e da inafastabilidade do ofício judicante, consoante alega a transposição do regime de responsabilidade do Presidente da República àqueles inseridos na linha de substituição, deve ser integral, abrangendo a imunidade processual prevista no artigo 86, parágrafo 4º da Lei Maior. O Presidente da República, no cumprimento do mandato, não responde durante o cumprimento, suspenso o processo crime também o prazo prescricional, considerados atos anteriores à assunção do cargo. Diz ser necessária para o afastamento do exercício da função a autorização de 2/3 dos deputados federais. Aduz que as autoridades alcançadas pelo pronunciamento do Pleno nesta arguição não foram intimadas a manifestarem-se. Conforme argumenta, o pronunciamento atacado violou a prerrogativa dos senadores de escolherem o presidente da Casa Legislativa. E digo que, mediante a minha liminar, eu não escolhi o substituto do senador Renan Calheiros. Sustenta que a única medida liminar legítima neste caso consiste na proibição de o presidente do Senado figurar na linha sucessória do chefe do Poder Executivo, nela permanecendo apenas os presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo. Aponta a existência de erro de fato na decisão agravada, considerada a ausência de publicação e preclusão do ato mediante o qual o Pleno recebeu a denúncia formalizada no inquérito 2593-DF. Assevera não estarem configurados os requisitos para implemento da medida cauteladora. Sob o ângulo da urgência, afirma que o presidente do Senado Federal encontra-se em território nacional e não existe risco imediato de ser chamado a substituir o chefe do Poder Executivo. Salienta ausente perigo de lesão grave a preceito fundamental em decorrência do exercício regular da presidência da Casa Legislativa, cujas funções não são incompatíveis com o fato de ser réu em processo criminal. Mas que não deveria ser réu, não deveria ser réu. Esse agravo ainda não está aparelhado nos termos do Código de Processo Civil para julgamento. Na mesma data, informa a assessoria, Vossa Excelência remeteu o processo ao Pleno com urgência para referendo da decisão liminar nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9.882 de 99, já citado. Esclareço que, expedido o mandado de notificação ao senador José Renan Vasconcelos Calheiros, veio para a ciência da liminar, veio o oficial de justiça a noticiar. Certifico que imediatamente após o recebimento do presente mandado em 5 de dezembro de 2016, me dirigi por ordem expressa da Secretaria Judiciária, sob orientação do gabinete do ministro relator, à residência oficial da Presidência do Senado, às 21h30, oportunidade em que me permitiram a entrada até a porta da residência. Nessa ocasião, por entre os vidros transparentes laterais da porta, visualizei o senador José Renan Calheiros se despedindo do deputado Rodrigo Maia. Ato seguinte,
quando da saída do deputado, uma assessora veio ao meu encontro e afirmou que o senador Renan Calheiros não se encontrava na residência. Ato imediato, afirmei que a informação não corresponderia à verdade, uma vez que conseguiria apontar para a figura do senador caminhando em sentido oposto ao meu, no que me foi respondido ilogicamente que o senador não estaria na residência. Tal fato foi devidamente registrado pelo fotógrafo Dida Sampaio, em fotografia estampada no Estado de São Paulo e o Globo, no dia 6 de dezembro de 2016. A assessora solicitou para que retornasse no dia seguinte, às 11 horas. Informei o ocorrido à Secretaria Judiciária, no que me foi orientado a me dirigir à presidência do Senado, no horário agendado. No dia 6 de dezembro de 2016, informação do oficial de justiça, às 11 horas me dirigi ao gabinete da presidência do Senado. A partir desse momento até às 15 horas, das 11 às 15, resultando um montante de 4 horas de espera, fui submetido a toda ordem de tratamento evasivo dos assessores, que ora se revezavam em afirmar que o senador estaria em reunião, ora me deixavam sem nenhuma informação concreta a aguardar em uma sala de espera. Ao fim, às 15 horas, depois de certa insistência, obtive contato com o chefe de gabinete, Dr. Alberto Machado Cascais Mineiro, aqui presente, que me entregou o documento anexo, informando a recusa em receber a notificação. Diante do exposto, devolvo o presente mandado sem o seu efetivo cumprimento. A decisão entregue ao oficial da mesa do Senado Federal, a que aludiu o oficial de justiça, tem o seguinte teor: a mesa do Senado Federal, no exercício das atribuições dadas pelo artigo 58 da Constituição da República e definidas no regimento interno do Senado Federal, considerando a decisão monocrática prolatada na data de ontem, 5 de dezembro de 2015, pelo eminente ministro que vos fala, Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da DPF 402, que determinou liminarmente, em caráter incidental, o afastamento do cargo do presidente do Senado Federal. 2. Que os efeitos da referida decisão impactam gravemente deve ser no funcionamento das atividades legislativas em seu esforço para a deliberação de propostas urgentes para contornar a grave crise econômica sem precedentes que o país enfrenta. 3. Que a última sessão deliberativa está agendada para 14 de dezembro de 2016, conforme acordo entre as lideranças partidárias, portanto, dentro de 8 dias. 4. Que o acordo de recebimento parcial da denúncia em face do presidente do Senado no inquérito 2593 não foi publicado. 5. Que a referida decisão ainda aguarda confirmação do plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 5º, cabeça e parágrafo 1º da Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999. 6. Que a Constituição Federal assegura o direito ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa,
artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição da República, e que o presidente do Senado, nem a mesa do Senado foram notificados a participar da referida DPF. 7. Que a Constituição Federal estabelece a observância do princípio da independência e harmonia entre os poderes constituídos, artigo 2º da Constituição da República, e o direito privativo dos parlamentares de escolherem os seus dirigentes, artigo 57, parágrafo 4º da Constituição da República. 8. Que o disposto no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição da República atribui ao Senado Federal a competência para deliberar acerca da sustação do processo criminal eventualmente instaurado em face de senador da República. 9. Que o artigo 55, parágrafo 3º da Constituição da República atribui à mesa competência para declarar a perda do mandato nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2 e 6, assegurada a ampla defesa, e que na presente data foi impetrado mandado de segurança número 34534 e agravo regimental na DPF 402, que aguardam deliberação do STF. 10. Considerando a decisão proferida no MS 25623 da relatoria do ministro Marco Aurélio, que determinou a concessão de prazo para apresentação de defesa ao parlamentar. 11. Que não há previsão de sucessão presidencial, pelo presidente do Senado decide. Artigo 1º. Aguardar a deliberação final do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 2. Conceder prazo regimental ao presidente do Senado Federal para apresentação de defesa, a fim de viabilizar a deliberação da mesa sobre as providências necessárias ao cumprimento da decisão monocrática em referência. Aí nós temos também informações, considerado um mandado de notificação dirigido ao vice-presidente do Senado, o senador Jorge Ney Viana Macedo Neves, que também não lançou o ciente no rodapé do mandado, e também informação do oficial de justiça. Não vou ler novamente, porque praticamente é reprodução daquela informação referente ao mandado expedido para notificação do presidente do Senado, relativamente ao secretário da mesa, o primeiro secretário, o senador Vicente Alves de Oliveira. E esse é o relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido para falar pelo requerente Rede de Sustentabilidade o doutor Daniel Sarmento. Vossa Excelência terá até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Marco Aurélio, senhores ministros, senhora ministra, doutor Rodrigo Janot. A Rede de Sustentabilidade vem a essa tribuna sustentar o referendo dessa corte a liminar corajosamente concedida pelo ministro Marco Aurélio, iniciando pela apreciação do fumus boni iuris. O tema de fundo já foi discutido por essa corte, pelo menos uma vez, de maneira integral, no julgamento da ação cautelar número 4070, e começou a ser discutido colhendo-se 6 votos, vale dizer, a maioria absoluta da corte, no sentido do acolhimento da tese de fundo.
Me parece, portanto, desnecessário repetir todos os argumentos de mérito atinentes a essa DPF número 402. A presença dessa maioria absoluta da Corte apenas corrobora a existência do fumus boniude. Mas me parece necessário, em razão de algumas especulações que surgiram, voltar a uma das alternativas de que se cogitou e que foi descartada por ocasião do início do julgamento do mérito dessa ADPF. A possibilidade de que não se afastasse o presidente da Câmara ou o presidente do Senado das respectivas funções, mas fossem essas autoridades tão somente afastadas da linha de substituição do presidente da República. E por que essa alternativa não é satisfatória sobre o ângulo constitucional? Por várias razões. A primeira delas é porque é a própria Constituição que estabelece, a partir de uma racionalidade própria, que o primeiro substituto eventual do presidente da República e do vice-presidente deve ser o presidente da Câmara, porque representa o povo. O segundo deve ser o presidente do Senado Federal, porque representa os estados. E só em seguida o presidente do Supremo Tribunal Federal, ou a presidente do Supremo Tribunal Federal, em que pese a sua elevadíssima função pelo fato de não ter sido eleita. Então há uma racionalidade constitucional subjacente a isso. E quando uma determinada pessoa não satisfaz todos os requisitos constitucionais para a ocupação de um cargo, no regime republicano, o correto é não permitir que ela exerça o cargo e não podar o cargo de uma das suas atribuições mais importantes, de uma atribuição de extração constitucional, como é a de substituição do presidente da República. Mas há mais. Existe incompatibilidade entre o exercício das funções de presidente da Câmara e de presidente do Senado com figurar como réu perante esse Supremo Tribunal Federal. E não apenas de substituir eventualmente o presidente da República. É o que se extrai do sistema constitucional republicano e tão preocupado com a moralidade pública. A gente pode dizer que, à luz da Constituição de 88, para algumas funções muito específicas, não basta que a mulher de César seja honesta. É necessário também que ela pareça ser honesta. Por quê? Pensando, então, no presidente do Senado Federal. Ora, o presidente do Senado Federal tem que dar, por exemplo, encaminhamento a projetos de lei de interesse do Judiciário, de interesse do Supremo Tribunal Federal. Será que não há uma tensão, não há uma fricção complexa entre uma autoridade exercendo essa função e simultaneamente figurando como réu aqui no Supremo Tribunal Federal? Na eventualidade de uma vacância no Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado tem um papel importante, que, como Vossas Excelências bem sabem, o Senado tem que sabatinar e aprovar o nome do presidente do Supremo. Então, uma pessoa que seja réu aqui nessa corte tem condições de desempenhar a contento essa função? Logo, há essa incompatibilidade. A solução de se pular para o sucessor imediatamente subsequente não é satisfatória sob o prisma constitucional. Algumas breves notas sobre o devido processo legal. Alegou-se, e o relatório do ministro Marco Aurélio bem retratou isso, que haveria uma violação à ampla defesa e ao contraditório pelo fato do Senado Federal não ter sido até então intimado. Então a primeira observação importante é de que a jurisprudência consagrada dessa Corte, estabelecida pelo menos desde o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 1, é no sentido de que nos processos que versam sobre controle de constitucionalidade, a jurisdição constitucional concentrada, o contraditório e a ampla defesa é viabilizado pela atuação da Advocacia Geral da União perante essa Corte. E a Advocacia Geral da União tem exercido muito bem esse papel, inclusive nessa ADPF número 402. Em segundo lugar, essa intimação, ela até que sobreviesse esse fato superveniente, vai dizer, a admissão parcial da denúncia contra a sua excelência Renan Calheiros, não se fazia necessária, porque a prática institucional impugnada tinha se caracterizado no âmbito da Câmara dos Deputados, que não afastara Eduardo Cunha da sua presidência. A necessidade de integração do Senado Federal só surge com esse fato
superveniente. Então, simplesmente não era possível cobrar essa adoção dessa providência anteriormente. Ainda sob devido processo legal, parece importante também ressaltar o cabimento da concessão dessa medida cautelar pelo relator, eis que expressamente prevista, expressamente consagrada no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9882, que se refere à necessidade de ulterior submissão da medida liminar ao plenário, exatamente como fez Sua Excelência o ministro Marco Aurélio. A decisão foi proferida na segunda-feira, estamos nós aqui na quarta-feira, na sessão em que se examina o referendo eventual dessa medida liminar. Por outro lado, e esse ponto parece importante de destacar, não há que se falar para fins de, enfim, a possibilidade do exercício do poder geral de cautela do relator de algum impedimento em razão da circunstância de ter sido pedida vista dos autos processuais. O Supremo Tribunal Federal tem um precedente em relação a isso na ação direta de inconstitucionalidade número 5.326, e isso vem até da ideia da inafastabilidade do controle jurisdicional do direito de acesso à justiça. Então, se alguém pede vista de um processo, e pedir vista, claro, é uma faculdade regimental, mas se há vista do processo e sobrevém um perigo in mora, alguma circunstância que demande a tutela cautelar urgente, então não haverá mecanismo, o processo ficará paralisado. Não há como. A inafastabilidade do controle jurisdicional, o direito de acesso à justiça, reclamam que subsista nessa hipótese o poder geral de cautela por parte do relator, como, aliás, já ocorreu nessa ADI que eu acabo de referir. Chego, então, à questão do perigo in mora, da subsistência do perigo in mora, que é o outro requisito para a concessão da medida liminar postulada e concedida pelo ministro Marco Aurélio. Pois bem, em primeiro lugar, deve-se destacar que a própria possibilidade de que alguém exerça um cargo tão elevado em contrariedade à Constituição, por alguns momentos que seja, já é em si um grave risco. Se nós levarmos a sério a força normativa da Constituição, em si mesmo, esse fato já representa um grave risco. Mas a mais, a inusitada decisão da Câmara, do Senado Federal, da mesa do Senado Federal, que o ministro Marco Aurélio acaba de reproduzir, lança a mão de um argumento que reforça sobremodo o perigo in mora, ao aludir que nesse momento existem questões muito importantes para serem decididas pelo Senado Federal, questões extremamente relevantes para a nação. Ora, o processo legislativo, para sua legitimidade, é preciso que de alguma maneira ele espelhe a vontade da sociedade. Para usar uma expressão habermasiana, é necessário que o povo se perceba como coautor dos atos normativos que são produzidos, que são gestados pelos seus representantes. Ora, quando se tem um presidente do Senado Federal envolvido numa ação penal admitida por essa corte, será que subsiste essa ideia? Será que a legitimidade de medidas tão importantes que são tomadas pelo Congresso e pelo Senado, será que isso não é abalado? Então, se nós temos leis tão importantes em tramitação, e se discute até a mudança da Constituição, emendas constitucionais controversas, será que exatamente nesse cenário não é fundamental que haja, enfim, uma atmosfera de normalidade que gere na sociedade a crença de que o processo legislativo é absolutamente legítimo? Então esse fato, essa circunstância de haver questões tão importantes pendentes de deliberação no Senado Federal, reforça o perigo in mora. E ainda mais, a Constituição, sabem vossas excelências, é mais do que um texto normativo. É mais do que o que Ferdinand Lassalle chamava de um pedaço de papel. Para que a Constituição vigore, para que ela tenha força normativa, talvez o mais importante seja de que ela viva nos corações e mentes das pessoas comuns. Que exista sentimento
sentimento constitucional, que o cidadão comum se sinta partícipe de uma empreitada de atribuição de sentido à sua Constituição. Sabem todos da gravidade da crise representativa por que passa o nosso país. O professor Michael Sandel, que esteve aqui nesse Supremo Tribunal Federal há poucos dias atrás, comentou esse dado, figura isso no site do STF, como que a sociedade hoje está descrente da política e como isso pode corroer as bases de sustentação do Estado Democrático de Direito, as bases de sustentação de uma ordem constitucional. Pois bem, num cenário como esse, não se trata de jogar para a galera, não se trata de atender as multidões, porque esse tribunal tem um importantíssimo papel contra-majoritário e tem sabido exercê-lo muito bem em questões que dizem respeito a minorias estigmatizadas, em questões que dizem respeito a grupos subrepresentados, presos, homossexuais e grupos outros. No entanto, há situações em que existe uma convergência entre o sentimento constitucional presente na sociedade e o que proclama a nossa própria Constituição. Constituição profundamente republicana. E eu recordo aqui Ulisses Guimarães, grande liderança do PMDB, presidente da nossa Assembleia Constituinte, que no seu famoso discurso de promulgação, aludindo a características da Constituição de 88, disse: a corrupção é o cupim da República. E que o maior mandamento de moralidade política é não roubar, não deixar que se roube e botar na cadeia aqueles que roubam. Não estou aludindo ao fato de qualquer pessoa, não é o caso, estamos aqui julgando uma ação constitucional, de ter feito A, B ou C. Mas o fato é que é importante esse sentimento social de que as instituições políticas são confiáveis. É importante que o povo olhe para o parlamento e se veja ali representado. Esse é um dado. A permanência de um réu para uma ação penal, de um crime contra a administração pública, à frente no Senado Federal, pode minar, pode corroer as bases de legitimidade desse Estado, as bases de legitimidade da nossa ordem constitucional, que depende sobretudo da Constituição estar presente nos corações e mentes das pessoas. É por acreditar nos valores da Constituição de 88, é por acreditar nessa Corte e é por estar em plena sintonia com esse sentimento social que clama por moralidade na vida pública, que a Rede de Sustentabilidade postula seja referendada a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pelo Senado Federal, Dr. Alberto Cascais, advogado-geral do Senado. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente desse Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro relator Marco Aurélio, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, eminentes advogados que nos acompanham, eminente procurador-geral da República, senhoras e senhores, colegas formandos. Em primeiro lugar, é sempre uma honra voltar à tribuna desta Corte. E respondendo à justa provocação do ministro Marco Aurélio, é difícil ocupar esta tribuna quando todos os problemas e todos os casos são controversos dentro de uma casa dialética como é o Senado Federal. Exceto em alguns pouquíssimos casos, como esse com o qual nos deparamos agora. É indubitável que há, de fato, um atrito institucional entre os poderes. Não há como negar esse fato. E diante de situações extremas, ocorrem também fatos e medidas extremas. Primeiramente, cabe esclarecer que o Senado Federal é representado por sua advocacia do Senado. Tanto isso é claro que sequer a Sua Excelência, a eminente advogada-geral da União, se encontra presente. E mais,
O mandato de notificação encaminhado ao Senado Federal dispunha que deveria ser cumprido de acordo em cumprimento aos termos regimentais. E nos termos do artigo 55, parágrafo 3º, a mesa assegurou prazo para a defesa do presidente Renan Calheiros, assim como já havia feito num precedente, garantido o precedente no caso do ex-senador Expedito Júnior, o eminente ministro Marco Aurélio, no mandato de segurança 34.534. Além disso, a atenção ao despacho do relator que afetou a liminar o referendo do Pleno, a mesa decidiu aguardar, suspendendo todas as suas atividades no dia de ontem, não havendo mais sessão. Dito isso, primeiramente, cabe esclarecer que jamais o Senado Federal teve a intenção, digo em relação por parte da mesa e especialmente por parte do seu presidente, senador Renan Calheiros, de desafiar esta corte. Jamais. Aliás, tanto o presidente Renan Calheiros como os membros da mesa, eles têm o máximo respeito pelo Supremo Tribunal Federal, pelas instituições e por todo o judiciário brasileiro, acreditando profundamente que a Constituição, quando diz que a independência e a harmonia entre os poderes é uma realidade. Diga-se que a reação manifestada não só pelo presidente Renan, como também por todo o Senado, foi apenas de surpresa extrema, pelo resultado a que se chegou, pela interpretação de normas constitucionais que faziam parte e que fazem parte do texto original da Constituição, que vigora desde 1988, portanto há mais de 28 anos. E é essa surpresa que se justifica na aplicação, e essa surpresa se justifica na aplicação fatiada do artigo 86 da Constituição, data vênia, antes da própria conclusão do julgamento da arguição por descumprimento de preceito fundamental, no caso de número 402. E antes ainda da publicação, da própria publicação do acordo, que parcialmente, diga-se, recebeu a denúncia contra o presidente Renan, onde, no mínimo, ainda caberia recurso de embargos declaratórios. Essa surpresa ainda se justifica no fato de o Senado Federal não ter tido a oportunidade de se manifestar antes nos autos da DPF 402, sendo este agora o primeiro momento, quando literalmente os seus efeitos concretos já se lhe batem às portas. Nessa ação, como é possível verificar, apenas a Câmara dos Deputados foi ouvida, em mais de uma oportunidade, inclusive, olvidando-se o autor da ação completamente do Senado Federal. Essa surpresa ainda decorre do fato da decisão majoritária deste plenário e mais diretamente a liminar, interferir no direito constitucional dos senadores de escolherem a própria direção, sem que lhes tenha sido dada oportunidade também de se manifestar. Surpreende, enfim, a ausência do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Tudo isso com a devida vênia para a aplicação urgente de interpretação do artigo 86 da Constituição, para a sua aplicação de forma analógica, afastando-se o parágrafo 4º,
como destacou o ministro Celso de Mello, no inquérito 672, que eu peço vênia para ler, a cláusula de exclusão inscrita nesse preceito da Carta Federal, ao inibir a atividade do poder público em sede judicial, alcança as infrações penais comuns praticadas em momento anterior ao da investidura no cargo de chefe do Poder Executivo da União, bem assim aquelas praticadas na vigência do mandato, desde que estranhas ao ofício presidencial. Diante disso tudo, eminentes ministros, a mesa do Senado requer a anulação do processo da ADPF 402 para que seja promovida a notificação do Senado Federal para apresentar suas razões e, em outra medida, a cassação imediata da liminar concedida nos autos. Alternativamente, como medida menos drástica, como a que se adotou, requer-se o simples afastamento do presidente Renan Calheiros da linha sucessória da presidência da República. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Me indago se estão presentes os doutores Renato Ramos, que tinha se inscrito inicialmente, que não confirmou, e o doutor Carlos Bastides Orbach. Portanto, embora inscritos não estando presentes, eu passo a palavra ao Procurador-Geral da República, que também se inscreveu para falar. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, eminentes ministros, gostaria de início fazer 3 observações antes de adentrar na discussão da questão aqui posta. A primeira delas é ressaltar que na data de 5 de dezembro, a Procuradoria-Geral da República propôs ação cautelar em face do réu e senador Renan Calheiros, a fim de determinar seu afastamento dessa alta função de presidente do Senado Federal e do Congresso, do Congresso Nacional, no inquérito 2593, relator ilustre ministro Edson Fachin, cuja denúncia foi recebida na semana passada. A cautelar recebeu o número 4293, que tem por objeto exatamente o afastamento do senhor senador do alto cargo da presidência do Senado Federal. A segunda observação é de que a ADPF é instituto de controle objetivo de constitucionalidade, em que se aparta dos conceitos clássicos de parte e de formação de relação jurídico-processual. Esta ADPF, ela se inicia em razão de problemas muito parecidos com o então presidente da Câmara dos Deputados e que, por ato do ministro relator em processo penal que determinou o seu afastamento, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela continuidade da ADPF, por se tratar de processo objetivo, portanto, processo que não enquadra o conceito clássico de partes em litígio. Pensar ao contrário seria admitir que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, recebendo denúncia e tornando réu o senador, ele poderá ou poderia permanecer no exercício relevante da função de presidente daquela casa apenas porque não nominalmente intimado num processo que é objetivo e não subjetivo. A questão aqui posta é que torna a questão subjetiva no momento em que a pessoa incide nas restrições
ditas do processo objetivo, que se traz então a situação que é própria do presidente, ou agora do Senado Federal. E a terceira observação é que o que se trata aqui, o que se discute aqui é referendo de liminar. Não há espaço, portanto, para se discutir sobre nulidade da ADPF ou não em um referendo ou um simples referendo de liminar. Ouso discordar do ilustre advogado do Senado quando diz que existe um visível atrito institucional entre poderes. O Procurador-Geral da República não vê nenhum atrito entre poderes. O que acontece é que os poderes e as instituições estão trabalhando, estão operando, cada um dentro dos seus limites. Isso não pode ser visto como atrito. O Ministério Público exerce as suas atribuições dentro dos seus limites constitucionais, o Supremo Tribunal Federal exerce as suas atribuições e a sua competência, que é constitucional, e isso não pode ser visto como atrito entre poderes da Taverna. Mas vamos ao mérito da questão e ao longo, ao curto, longo ou longo, curto discurso sobre a liminar, pretendo demonstrar a presença do Fundo Boni Uris e do período Mora aptos a suportar o referendo da liminar proferida. Inicio dizendo que, com o recebimento da denúncia, como já dito antes, no inquérito 2593, que transforma o ilustre presidente do Senado em réu em processo penal por crime contra a administração pública perante o Supremo Tribunal Federal, a interpretação definida na DPF 402/DF e o precedente da AC 4070, também do DF, a conclusão que se chega é que se faz necessário afastar de imediato o réu Renan Calheiros no exercício da nobilíssima função de presidente do Senado da República. Por força de interpretação sistêmica do artigo 86, parágrafo 1º da Constituição Federal, nenhuma autoridade na linha de substituição do presidente da República pode ser recebida. A acusação criminal pode ter recebido a acusação criminal contra si, seja em ação penal de iniciativa pública ou privada ou por crime de responsabilidade. A possibilidade de substituição do cargo da presidência da República, seja por viagens ao exterior, seja por imprevistos de saúde, ou seja por qualquer outro motivo, de qualquer outra natureza, é permanente e inerente às funções indicadas nos artigos 79 e 80 da Carta da República, uma vez que nem sempre se sabe em que momento o chefe do Executivo Federal precisará se afastar temporária ou definitivamente do exercício relevantíssimo de suas funções. Por esse motivo, o impedimento constitucional do artigo 86 da Carta Constitucional aplica-se igualmente àquelas autoridades de forma automática, sempre que esses cidadãos forem alvos de acusação criminal recebida pelo Poder Judiciário. E não poderia ser diferente. Se isso é exigido do presidente da República enquanto no exercício do cargo de presidente da República, não se pode tergiversar quanto a esses requisitos daqueles que estão na linha de substituição para transformar requisitos mais suaves para os que estão na linha de substituição àqueles que são afetos ao próprio exercício da presidência da República. Existe a indissociabilidade entre a competência dos presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo para substituir o presidente da República e o papel dos próprios órgãos, destes órgãos, nessa substituição. A Constituição da República, no artigo 80,
diz que o presidente do Senado seja o terceiro substitutivo do chefe do Executivo em ausências e impedimentos, logo depois do vice-presidente, que hoje não existe, do presidente da Câmara dos Deputados. Como não há vice-presidente, como já dito, o presidente do Senado passa à segunda posição na linha de substituição. Não é aceitável que a presidência de um órgão de representação popular vocacionado a substituir o presidente da República pela Carta da República seja afastada de antemão dessa linha de substituição por problemas pessoais do ocupante do cargo. A prerrogativa constitucional é do cargo. A prerrogativa constitucional não é da pessoa. E problemas afetos à pessoa não podem limitar as prerrogativas do cargo. A representação popular e o poder legislativo não se podem privar de exercer plenamente o seu papel constitucional por esses fatores pessoais. O legislativo tem de ser presidido por cidadãos que estejam plenamente aptos a exercer as missões próprias dessa função que lhes são constitucionalmente asseguradas. A atividade pública é muito nobre e deve ser preservada de pessoas envolvidas com eventuais atos ilícitos, ainda mais quando já ostentam a qualidade de réu em processo penal em curso, justamente perante o Supremo Tribunal Federal. A conclusão, portanto, é de que réus em ação penal não podem ocupar nenhum dos cargos indicados nos artigos 79 e 80 da Constituição, porque passíveis de substituir o supremo mandatário da nação, isto é, o próprio presidente da República. Indago, seria constitucionalmente admissível que um réu a que se imputa crime contra a administração pública pudesse prosseguir como chefe de um poder da República, de um dos poderes da República? Na verdade, até com mais razão, isso se aplica aos demais substitutos potenciais do chefe do Executivo na linha dos artigos 79 e 80. Se a Constituição não aceita que alguém ungido pelo voto popular exerça as graves e relevantes funções de presidente da República, caso venha a ter denúncia ou queixa recebida, com mais razão ainda, alguém sem essa mesma legitimidade e réu perante o Supremo Tribunal Federal jamais poderia desempenhar aquelas funções. E repito, prerrogativa do cargo e não prerrogativa da pessoa que eventualmente ocupa esse cargo. Não é admissível, portanto, que alguém, na condição de acusado de infração penal, impeça o normal funcionamento dos órgãos máximos do país e contribua para degradar a respeitabilidade das instituições da República e o princípio da moralidade expressamente erigido em pilar do serviço público no artigo 37, caput da Lei Fundamental Brasileira. Como compatibilizar essa situação com o princípio da moralidade erigido a princípio fundamental pelo artigo 37 da Constituição da República? Como valorizar o primado das leis e do Estado de Direito, a chamada Rule of Law, com um réu em ação penal à frente da chefia do Estado brasileiro? Que mensagem e que exemplo que esse estado de coisas daria
para as nossas crianças, adolescentes, brasileiros e o povo em geral, de que pessoa acusada de graves crimes contra a administração pública, em processo admitido perante esta Corte, o Supremo Tribunal Federal, pode estar no comando desta nação, ainda que transitoriamente. Gostaria de fazer, ao final, 2 registros que reputo preocupantes. O primeiro deles, já descrito no relatório do eminente relator, da recusa de um senador da República, de um chefe do poder do Estado, recusa em receber intimação expedida pela mais alta corte de justiça desse país, em dribles sucessivos e registrados e certificados pelo senhor oficial de justiça. O segundo registro, igualmente preocupante, e gostaria de fazer, e esse julgamento falamos para hoje e falamos para frente, é que houve a recusa expressa de um dos poderes da República em cumprir uma ordem judicial por horas. Como dito da tribuna, a liminar foi proferida na segunda-feira e hoje, quarta-feira, esse tribunal, por seu pleno, está apreciando essa liminar. E houve uma recusa de um dos poderes da República em cumprir uma decisão legítima proferida pelo órgão judicial competente para enfrentar esse litígio. Desafiar uma decisão judicial é como que desafiar as noções fundamentais de um Estado democrático de direito. É aceitar que uns poucos cidadãos podem escolher arbitrariamente quando se submeterão aos mandamentos legais e jurisdicionais. Como tenho dito desde a minha primeira sabatina no Senado, exige a República, não mais aqui, que pau que dá em Chico, dê em Francisco. Hoje, o que exige a República é que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Que a simbólica sessão de hoje nos remeta não apenas à deusa Justícia, mas também às deusas Temis e Diké, sob pena de aceitarmos os tempos estranhos tantas vezes citados pelo ministro relator Marco Aurélio. Nesses termos, pugna o Ministério Público pela manutenção da decisão impugnada porque de simples justiça. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao ministro relator. Presidente, hoje, ao que tudo indica, pensa o leigo que o Senado da República é o senador Renan Calheiros. Explico. Ante a liminar, e não cheguei a tanto, cancelou-se não só encontro natalino, como também cancelou-se no dia de ontem a sessão plenária, procedendo-se de igual forma quanto à sessão de hoje. Se diz que sem ele, e a essa altura está sendo tomado como um salvador da pátria amada, não teremos
a aprovação de medidas emergenciais visando combater o mal maior, que é a crise econômica financeira, a provocar desalento, a provocar ausência de esperança aos jovens que são projetados, colocados nesse mercado desequilibrado de trabalho, com oferta excessiva de mão de obra e escassez de empregos. Quanto poder! Presidente, faço justiça ao senador Renan Calheiros. Faço justiça ao dizer que ele não me chamou de juizeco. Tempos estranhos, presidente. Os vivenciados nesta sofrida república. Mas vamos, presidente, feitas essas observações que ficarão registradas, consignadas no acórdão que vier a ser formalizado pelo colegiado, vamos, presidente, ao voto. Trago para referendo, acionando o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9.882 de 99, a decisão mediante a qual implementei a medida cauteladora, presentes a urgência, a relevância do pedido e o comprometimento da segurança jurídica com a manutenção na presidência do Senado Federal de cidadão contra o qual a denúncia em processo crime recebida pelo Supremo e, portanto, cidadão senador que guarda a condição de réu. Surge situação cuja gravidade impõe a correção de rumos, mediante a atuação firme, com desassombro do tribunal, que ostenta a condição de última trincheira da cidadania, em quadra estranha, na qual valores estão invertidos e a lucidez suplantada, e não existe outro caminho senão a afirmação, passo a passo, do primado da Carta da República. No julgamento de fundo desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, iniciado em 3 de dezembro de 2016, assentei as balizas da questão em jogo, ressaltando a impropriedade, ante a sistemática do texto maior, de reocupar cargo integrado à linha de substituição do chefe do Poder Executivo. Disse então a preliminar suscitada pela Câmara dos Deputados de inadmissibilidade da arguição e procede. Na inicial, o partido requerente revelou o fato de encontrar-se à época na presidência da Câmara parlamentar com denúncia recebida pelo Supremo, réu em processo crime. Nisso, segundo a articulação, está a revelação do ato do poder público que se afirma contrário à disciplina constitucional. Muito embora se haja formulado pedido de afastamento do titular da chefia da Casa Legislativa, tem-se outro sucessivo, no sentido de proclamar-se que não pode ocupar cargo que implique potencial substituição do presidente da República, na ordem prevista no texto maior, quem tenha denúncia recebida ou ratificada por este tribunal, quem seja réu em processo crime. É essa a tese maior do pleito formalizado. Também surge impróprio o que veiculado pela Advocacia Geral da União, ainda em termos de inadmissibilidade da arguição. Apontou-se na inicial o ato do poder público a violar, segundo o alegado,
ditame constitucional. O deslinde da controvérsia não resulta em atividade própria do legislador positivo, mas sim em definir-se, vez por todas, se é cabível estar-se na cadeira de presidente de uma das casas legislativas ou do Supremo, figurando na linha de substituição do presidente da República quando se é réu em processo crime neste tribunal. A conclusão sinaliza a interpretação sistemática e teleológica do texto constitucional. Tarefa, cargo em processo objetivo do Supremo. Rejeito às preliminares. O primeiro pedido formulado pelo requerente, afastamento do então presidente da Câmara do cargo exercido, cuja adequação mostrou-se de validade duvidosa, considerada a natureza do processo objetivo, está prejudicado. Na mesma data em que este processo se encontrava em pauta para exame do pleito de concessão de liminar, o Pleno referendou medida cauteladora, implementada e já cumprida àquela altura, implementada pelo ministro Teori Zavascki, de afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do exercício do mandato, ação cautelar 4070, sendo que após houve a cassação por quebra de decoro parlamentar. Cumpre analisar o pedido harmônico com a arguição de descumprimento do preceito fundamental, assentar-se a inviabilidade de réus em ações criminais em curso no Supremo ocuparem cargo revelador de substituição imediata do chefe do Poder Executivo. Assinala-se o envolvimento de elementos centrais da ordem constitucional, presente o princípio republicano. Dizer-se que réu em processo crime a tramitar neste tribunal pode, no desempenho de certa função, assumir a presidência da República, gera estado de grave perplexidade, no que encerra desvio ético-jurídico, na feliz expressão do ministro Celso de Mello, voto no agravo regimental no recurso extraordinário 222-368. A razão é simples. A teor do disposto no artigo 86 da Carta Federal, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo, isso nas infrações comuns. Recebida a denúncia, tem-se como automática a suspensão das funções exercidas. Então decorre do sistema constitucional sem devido quem se mostre réu em processo crime ocupar o relevante cargo de presidente da República. Pois bem, na linha de substituição do presidente e do vice-presidente da República, considerado impedimento, devem ser chamados para o exercício do cargo, sucessivamente, o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo. Essas presidências hão de estar ocupadas por pessoas que não tenham contra si a condição negativa de réu, que possam impedir do presidente e o vice-presidente da República, ou no caso de vacância dos cargos, assumir a cadeira presidencial, fazendo-o excerto de forma temporária. A linha de substituição, embora envolva cidadãos, diz respeito aos poderes legislativo e judiciário, mais precisamente à Câmara dos Deputados, ao Senado e ao Supremo. O preceito constitucional é cogente, não contemplando substituição do titular de qualquer das presidências, nem a possibilidade de impedir do primeiro da ordem de substituição vir a ser chamado subsequente, com a quebra do sistema, com menosprezo para esta ou aquela casa. Repita-se, a previsão encerra ênfase à importância das casas legislativas e deste tribunal,
está excluída a substituição do titular da cadeira de presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, bem como passar-se ao segundo da cadeia de substitutos ante o fato de o primeiro, na ordem preferencial, ser réu. Os detentores dos cargos que viabilizam a substituição, unicamente eles, os titulares, devem guardar necessariamente a possibilidade de virem a exercer o cargo de presidente da República. Ante o alcance do texto constitucional, julgo procedente o pedido formulado e o voto foi um voto curto, pela simplicidade da matéria. Julgo procedente, o pedido formalizado na inicial desta arguição de descumprimento de preceito fundamental para assentar um entendimento segundo o qual aqueles que figurem como réus em processo crime no Supremo não podem ocupar cargos cujas atribuições constitucionais incluam a substituição do presidente da República. Essa ótica foi endossada por 5 ministros, formada a maioria absoluta dos membros do Supremo, estando a conclusão do exame suspensa em virtude do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A decisão que submeto ao referendo tem o seguinte teor: observem os dados alusivos à tramitação deste processo e precedente de minha lavra. Recebi-o em distribuição em 3 de maio de 2016. À época, presidia a Câmara dos Deputados o parlamentar Eduardo Cunha. Ante a delicadeza extrema da matéria e a urgência notada, conferi preferência para imediata apreciação pelo plenário, como convém, do pedido de concessão de medida cauteladora, a implicar o entendimento segundo o qual réu, e o deputado já o era, e não o senador, não pode ocupar cargo compreendido na linha de substituição do presidente da República. Na sessão do dia 4 seguinte, informei ao presidente do tribunal, ministro Ricardo Lewandowski, peço o testemunho de Sua Excelência, encontrar-me habilitado a votar. Perguntou-me sobre a divulgação de que o processo estaria na bancada para exame na sessão imediata de quinta-feira, 5 de maio. Disse que sim, considerada a publicidade dos atos judiciais. Surgiu situação de maior emergência. O ministro Teori Zavascki, na ação cautelar 4070-DF, acolhera pedido do Procurador-Geral da República e implementara de quarta para quinta-feira liminar não só afastando o citado parlamentar da presidência da Câmara, como também do exercício do mandato. Entendeu-se que o colegiado deveria pronunciar sobre o referendo ou não da medida. Ante o referendo, indagado sobre a urgência da análise da pretensão da rede, veiculada nesta arguição, informei não persistir. A razão foi simples. Já não havia réu ocupando cargo na linha de substituição do presidente da República. O processo teve sequência para, aparelhado, haver o julgamento de fundo. Foi inserido na pauta de 3 de novembro, tendo sido apregoado no mesmo dia. Proferi voto acolhendo o pleito formulado, prejudicado aquele alusivo ao afastamento do presidente da Câmara. Acompanharam-me os ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux, seguindo-se presente o score de 5 votos a 0, o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O decano, ministro Celso de Mello, direcionou à presidência o desejo de antecipar o voto.
relatando o 6º voto, no sentido dos outros 5, sendo alcançada a maioria absoluta de 6 votos a 0. Os 6 ministros concluíram pelo acolhimento do pleito formalizado na inicial da arguição de descumprimento do preceito fundamental, para assentar não poder réu ocupar cargo integrado à linha de substituição do presidente da República. O tempo passou sem a retomada do julgamento. Mais do que isso, o que não havia antes veio a surgir. O hoje presidente do Senado da República, senador Renan Calheiros, por 8 votos a 3, tornou-se réu. Considerado o inquérito 2593, mesmo diante da maioria absoluta já formada na arguição de descumprimento do preceito fundamental e réu, o senador continua na cadeira de presidente do Senado, ensejando manifestações de toda ordem a comprometerem a segurança jurídica. O quadro é mais favorável do que o notado no 2º semestre do ano judiciário de 2015, na ação direta de inconstitucionalidade 5.326. Após o voto que proferi, deferindo a liminar, e o voto do ministro Luiz Edson Fachin acompanhando-me, pediu vista a ministra Rosa Weber. Acolhi o pleito de urgência em decisão individual. E até hoje não houve a continuidade do exame, muito embora a colega tenha devolvido o processo para reinclusão em pauta. Urge providência não para concluir o julgamento de fundo da ADPF, atribuição do plenário, mas para implementar medida cauteladora forte nas premissas do voto que veiculei, nos 5 votos no mesmo sentido, ou seja, na maioria absoluta já formada, bem como no risco de continuar na linha de substituição do presidente da República, réu assim qualificado por decisão do Supremo. Defiro a liminar pleiteada, faço para afastar, não do exercício do mandato de senador, outorgado pelo povo alagoano, mas do cargo de presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, com urgência que o caso requer, deem cumprimento por mandado, sob as penas da lei, a esta decisão. O tema de fundo já foi definido sem qualquer ressalva sequer pelo colegiado maior. Colho da decisão liminar relativa à ação cautelar número 4070, relatou o ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de outubro de 2016, referendada pelo Pleno seguinte: a esses ingredientes concretos que evidenciam um comum comportamento, ao que tudo indica, concertado pelo atual presidente da Câmara dos Deputados de um grupo de parlamentares, no aparente afã de desqualificar pessoas, empresas e políticos que se disponibilizaram a colaborar com a elucidação das tramas potencialmente ilícitas que são objeto de vários inquéritos da competência deste Supremo Tribunal Federal, em que figura como investigado sempre o deputado federal Eduardo Cunha. A todos esses elementos já redondamente descritos, vieram a se somar outros 2 episódios recentes que agudizaram os riscos que a figura do investigado impõe à credibilidade das principais instituições políticas.
O primeiro dos fatos a destacar corresponde à instauração pelo Senado Federal do processo de impeachment contra a presidente da República. Como se sabe, nas hipóteses de impedimento ou vacância, artigo 80 da Constituição, do presidente da República e do vice-presidente, a Constituição Federal comete ao presidente da Câmara dos Deputados o encargo de assumir a presidência da República. É o presidente da Câmara dos Deputados a primeira autoridade alheia ao Poder Executivo que, pela Constituição, deverá ser convocada para chefiar o Estado, o governo e a administração federal nas hipóteses de indisponibilidade temporária dos ocupantes naturais da presidência. Trata-se de possibilidade estatisticamente irrelevante em contextos normais de institucionalidade. Não é, porém, o que experimentamos na atualidade, em que a presidente da República se acha na iminência de ser suspensa de suas funções, por determinação do Senado Federal. Com o afastamento da presidente da República de suas funções, o vice da Câmara dos Deputados será, consequentemente, alcançado a posição de primeiro substituto da presidência da República, o que torna uma eventual convocação a exercer esse papel, ao menos em afastamentos temporários do novo titular, quase certa. Para se qualificar ao exercício da substituição, porém, parece elementar que deverá o presidente da Câmara dos Deputados cumprir com requisitos mínimos para o exercício da presidência da República. É indispensável, como a própria Constituição já ocupou de salientar, que seja brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2. É igualmente necessário que o presidente da Câmara dos Deputados não figure como réu em processo penal em curso no Supremo Tribunal Federal. Isso porque, ao normatizar as responsabilidades do presidente da República, o texto constitucional precatou a honorabilidade do Estado brasileiro contra suspeitas de desabono eventualmente existentes contra a pessoa investida no cargo, determinando sua momentânea suspensão do cargo a partir do momento em que denúncias por infrações penais comuns contra ele formuladas sejam recebidas pelo Supremo Tribunal Federal. A norma suspensiva não teria qualquer sentido se a condução do Estado brasileiro fosse transferida a outra autoridade que também estivesse sujeita às mesmas objeções de credibilidade, por responder a processo penal perante a mesma instância. Diante dessa imposição constitucional, ostensivamente interditiva, não há a menor dúvida de que o investigado não possui condições pessoais mínimas para exercer neste momento em sua plenitude as responsabilidades do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, pois ele não se qualifica para o encargo de substituição da presidência da República, já que figura na condição de réu no inquérito 3983, em curso neste Supremo Tribunal Federal. A rigor, essa conclusão, a limitação do mandato de presidente da Câmara dos Deputados não exigiria qualquer promoção ministerial, tanto assim que ela chegou a ser pleiteada pelo Procurador-Geral da República. Todavia, diante das circunstâncias atípicas experimentadas, é prudente ceder à deselegância dos pleonasmos para afirmar nesta oportunidade que os ocupantes de cargos integrantes da linha sucessória da presidência da República jamais poderão
poderão exercer o encargo de substituição caso estejam respondendo a processos penais. Aliás, é de se lamentar que o texto constitucional não tenha universalizado expressamente esta regra de suspensão funcional imediata para os casos de instauração de processo penal contra os ocupantes de cargo de liderança máxima em outros poderes, nomeadamente aqueles cujo processamento e julgamento cabe ao plenário do Supremo. Afinal, embora não implique consequências no plano estrito da culpabilidade, o juízo de recebimento da denúncia, quando coletivamente aferido, sem divergência no ponto, por 11 integrantes da mais alta magistratura do país, no caso concreto por 8-3, né? Mas maioria significativa. Sem divergência no ponto, é indicativo de uma atmosfera de incerteza que insufla suspeitas sobre o compromisso do poder com o interesse público. O afastamento, quando motivado por essas razões, é uma alternativa para proteger o elemento público da função, como asseverou o ministro César Peluso, e prosseguiu Sua Excelência, né? Digo, presidente, e transcrevo o restante do voto que foi subscrito pelo colegiado do ministro Teori Zavascki, mais precisamente da liminar. Digo que o pronunciamento foi confirmado sem ressalvas, evidenciando a consolidação. Aqui, consolidação, não apenas maioria, né, de 6 votos, ainda pendente o julgamento. A consolidação no colegiado maior do entendimento adotado no ato ora submetido a referendo. Não inovei. Sob o ângulo da urgência, admitida quanto ao presidente da Câmara, faz-se presente, considerado o presidente do Senado. É ele hoje, na linha de substituição, o segundo, como era antes o da Câmara, porque não há agora o vice-presidente que outrora figurava na linha de substituição. Qual é a diferença? Não há qualquer diferença. Descabe adotar a máxima condenável dos 2 pesos e 2 medidas, da máxima de uma no cravo, outra na ferradura, o critério de plantão. O processo não tem capa, tem conteúdo. O mesmo tratamento dado pelo plenário com idênticas constituição e composição. A situação jurídica do presidente da Câmara cumpre ser implementado relativamente ao presidente do Senado. Fora isso, é a variação inconcebível, o total desprestígio para o Supremo aos olhos da comunidade jurídica, acadêmica e política, ao fim da sociedade. Hoje, encontra-se desafiado no que sequer conseguiu notificar o presidente, o vice-presidente e o primeiro secretário da decisão proferida, que não se fizeram em lugar incerto e não sabido, ficando um triste exemplo para os jurisdicionados em geral. O Supremo não pode despedir-se do dever de tornar prevalecente a ótica já adotada. O foi no corrente ano, sem que isso importe provocação ao Poder Legislativo. Caso provocação haja, esta está na inconcebível, intolerável, grotesca
postura de desrespeitar ao extremo ordem judicial, recusado até mesmo, já não digo o cumprimento, o simples ciente nos mandados de notificação expedidos. Receio muito o amanhã, caso prevaleça visão acomodadora, dando-se o certo por errado, o dito pelo não dito, o abandono total do princípio básico constitucional, segundo o qual o réu, em processo crime da competência originária do Supremo, não pode ocupar cargo na linha de substituição do presidente da República, seja presidente da Câmara, como já foi proclamada uma só voz na ação cautelar 4070-DF, em liminar cumprida pela manhã e confirmada à tarde, referendo do ministro Teori Zavascki, seja do Senado ou mesmo do Supremo. A Constituição é una, sendo a lei maior do povo brasileiro, a todos submetendo indistintamente. Apanha a situação do presidente do Senado como apanhou a do presidente da Câmara. Fora isso, é distinguir sem fundamento fático, sem fundamento socialmente aceitável, sem fundamento constitucional. É reescrever casuisticamente a Constituição Federal, fazendo em benefício de certo réu, hoje a presidir o Senado da República, e a reunião conjunta das duas casas, o Congresso Nacional, guardando a condição de, a qualquer momento, ausente o presidente da República ou da Câmara, tomar assento como chefe de governo, chefe de Estado, em verdadeiro deboche institucional. O senador Renan Calheiros. Frise-se que não cabia inovar, considerada a Carta Federal. Não cabia, diminuindo-se a importância do Senado, simplesmente afastar o presidente, o senador réu Renan Calheiros, da linha de substituição, continuando a presidir o Senado e o Congresso. A previsão constitucional não encerra a possibilidade de pular-se este ou aquele integrante da linha, quando então o réu, o presidente da Câmara, se passaria ao do Senado e também réu ao do Supremo, surgindo, sendo réus os três, o vácuo, o nada constitucional. A interpretação nada mais revela do que o famoso jeitinho brasileiro. A meia sola constitucional, com um desprezo inexcedível ao previsto. O texto maior implica relevo, deferência, não à pessoa, ao ocupante do cargo, mas à casa por ela personalizada. O pulo apontado como saída para o impasse, decorrente do fato de não se haver respeitado decisão do Supremo, e não sei como ficam as decisões dos demais órgãos do Judiciário, a liminar, sequer recebendo os destinatários das notificações. O presidente, senador Renan Calheiros, o vice-presidente, senador Jorge Viana, e o primeiro secretário da mesa, senador Vicente Alves, o oficial de justiça, servidor Wessel Teles de Oliveira, fere de morte as leis da República, fragiliza o judiciário,
significando prática deplorável. Ao fim, implica a desmoralização ímpar do Supremo. O princípio constitucional passa a ser um nada jurídico, a variar conforme o cidadão que esteja na cadeira, tendo surtido efeitos relativamente ao presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, como surtiu na dicção do ministro Euri Zavascki, cumprida antes do referendo, subscrita por todos os ministros que hoje integram o Supremo, mas não para o senador Renan Calheiros. A que custo será implementada essa blindagem pessoal, inusitada e desmoralizante, em termos de pronunciamento judicial? É a pergunta que faço. Com a palavra, o colegiado. Os ministros Edson Fachin, Euri Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Carmen Lúcia, Vossa Excelência Presidente, que cada qual, senhor de uma biografia, senhor da busca da credibilidade, do fortalecimento do Supremo como instituição maior, autor da história a constar dos anais do tribunal, cumpra o dever decorrente da cadeira ocupada, prestando contas à história, às gerações futuras, implacáveis testemunhas. Não há falar em indevido afastamento no campo monocrático de presidente de outro poder, mas sim na observância estrita da Constituição Federal, consoante interpretação já assentada, não me refiro aos 6 votos a 0, e executada, assentada e executada pelo Supremo. Ante o quadro presente o impensável, o desrespeito a uma decisão judicial, a um pronunciamento supremo, propõe um referendo da medida cauteladora, implementada, ficando prejudicado o agravo. Encaminhe cópia deste voto, já não falo em acordo, porque o fato é pretérito. Cópia deste voto ao Procurador-Geral da República, consideradas as posturas adotadas pelo destinatário das notificações, com sinalização de prática criminosa. É como voto. Não. Eu vou, neste momento, faltando apenas 5 minutos para 4 horas, suspender a sessão por 30 minutos nos termos regimentais e retornaremos às 16h25 para a colheita dos votos. Está suspensa a sessão. Bem, estamos em pleno intervalo da sessão, agora faltam 4 minutos para as 4 da tarde, faltando 4 minutos, na verdade, dentro do horário previsto para a realização do intervalo regimental nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Normalmente é comum haver essa diferença de mais ou menos 5 minutos, que é compensada durante o período de intervalo. Também não há propriamente nada fora do previsto em termos até das manifestações dos ministros, porque é um referendo que foi apresentado pelo ministro relator pelo ministro Marco Aurélio, que tomou a decisão na medida cautelar no caso, e a apresentação do relatório, das sustentações orais e do voto do ministro, como já se esperava. A expectativa mesmo, Karina, fica para a segunda parte da sessão,
quando da manifestação do plenário propriamente dito, ou seja, os demais ministros, e a expectativa desses argumentos que serão apresentados, acompanhando ou não o relator e, afinal, a decisão em relação a esse referendo na medida cautelar. Exatamente, Cadu. Como a gente comentou logo no início da sessão, dizendo que essa era a grande expectativa da sessão plenária desta quarta-feira, sessão única da semana, inclusive, porque amanhã não teremos, não está agendada nenhuma sessão plenária para o Supremo, a expectativa era de que o ministro Marco Aurélio confirmasse a liminar que foi concedida na segunda-feira, como de fato foi, mas para que ela seja mantida em se tratando de controle de constitucionalidade das normas, é imprescindível que a maioria absoluta do plenário do Supremo Tribunal Federal confirme, concorde com essa decisão proferida pelo relator ministro Marco Aurélio. E os debates virão logo depois desse intervalo e certamente poderão até mesmo acalorar as discussões, já que se trata de um tema bastante polêmico e tem dado uma grande repercussão, não só no mundo jurídico, mas também nas instituições políticas de toda a República. O ministro Marco Aurélio, portanto, confirma a liminar concedida, mas o referendo, essa confirmação, como eu disse, prescinde da chamada cláusula, da observância da chamada cláusula de reserva de plenário, ou seja, para se afastar ou se dar alguma interpretação de uma determinada lei, e aqui no caso o que se está interpretando são os efeitos previstos para o afastamento do presidente da República, mas neste caso aplicáveis, esse artigo aplicável a todos aqueles ocupantes de cargos que possam, em potencial, assumir a presidência da República, no caso, a presidência do Senado da República, que seria o terceiro na linha de substituição, depois do presidente o vice, presidente da Câmara e depois o presidente do Senado da República. Então essa interpretação, para que seja mantida, é preciso então que a maioria absoluta, 6 ministros, concorde com o ministro Marco Aurélio para que ela seja definitivamente implementada. É possível que depois isso mude no julgamento do mérito dessa ADPF, mas para que seja afastado definitivamente Renan Calheiros da presidência da República, são necessários pelo menos 6 votos dos ministros que hoje estão, embora em 10 presentes, o ministro Gilmar Mendes ausente justificadamente, o ministro Luiz Roberto Barroso já se manifestou impedido, não suspeito, mas impedido de proferir o seu voto nesse julgamento. Me recordo até na semana passada, durante o julgamento do recebimento da denúncia contra o senador Renan Calheiros, ele havia dito que não poderia participar do julgamento, de eventual julgamento, porque por questões de foro íntimo, vamos dizer assim. E isso é plenamente possível. Mas o ministro Marco Aurélio disse que seria interessante participar, pelo menos a título de debate, embora o voto não seja computado. Então, embora o ministro Luiz Roberto Barroso esteja presente na sessão, dos 10 ministros presentes, apenas 9 poderão votar. Na primeira parte, o ministro Marco Aurélio proferiu seu voto, confirmando a liminar. Vamos aguardar agora os demais ministros se concordam, confirmam e se votam com o relator ou se caçam a liminar proferida pelo ministro Marco Aurélio. 8 votos, portanto, na expectativa da segunda parte da sessão de hoje. 9, né? Não, são porque 10. porque o ministro Marco Aurélio já votou, votou, né? Sim. Então, na continuação, nós teremos... Nessa matemática você está confirmando. E aí teremos que sempre é algo interessante, porque, reforçando, portanto, é apresentado o voto do ministro relator, que guia normalmente o processo. A argumentação normalmente apresentada justamente tomando por base aqueles argumentos colocados pelo ministro relator, no caso o ministro Marco Aurélio, em relação a essa medida cautelar, e aí nós veremos esse processo de argumentação e de posicionamento dos ministros, com a possibilidade de se pedir a palavra durante cada um desses pronunciamentos para observações, e normalmente nós temos um processo de debate, aí que se espera justamente que haja a tentativa de colocação de diversas questões que, é claro, incidem para o livre convencimento dos magistrados, e aí os votos de cada um e a expectativa para a decisão ainda na sessão plenária de hoje. E tudo isso você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário, quando voltarmos em definitivo, já com o retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira, sessão única nesta semana do plenário do Supremo Tribunal Federal. Até a volta. Tributação indireta é tema do Saber Direito. Apesar de ser uma matéria vista como difícil por muitas pessoas, iremos mostrar que é uma matéria extremamente agradável e que deve ser vista de forma global. Em 20
navio de 1500, Pedro Álvares Cabral desembarca em nossas terras com sua frota. 300 anos depois, em 1808, chega a família real portuguesa ao Brasil. E o príncipe regente Dom João, um estadista com visão de futuro, cria no mesmo ano o Conselho Supremo Militar e de Justiça, uma época de grandes transformações no país. Ao longo dos séculos, a história da corte militar e a história do Brasil seguem em traços bem marcantes. Na luta pela independência e soberania, assim como o próprio Brasil, a corte militar torna-se independente e permanece na busca constante por ideais de liberdade e justiça. No Brasil surge a primeira Constituição em 1824 como instrumento de conservação política do Império. Depois, a primeira verdadeiramente republicana em 1891, que instituiu o fim do regime monárquico e o início do presidencialismo. Na mesma época, no Conselho Supremo Militar, eram julgados os casos que pertenciam ao Conselho de Guerra, do Almirantado e do Ultramar. A corte atuava apenas na área e era constituída por conselheiros que eram generais do Exército, da Armada Real e do Almirantado. Desde a sua criação, a Justiça Militar brasileira já era organizada em duas instâncias, como em Portugal e em toda a Europa. A primeira, exercida pelos Conselhos de Guerra, e a segunda, em mais alta instância, pelo Conselho Supremo Militar e de Justiça. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, a estrutura judiciária brasileira ainda permanece a mesma. O Conselho Supremo Militar e de Justiça passa a ser chamado de Supremo Tribunal Militar. Em 1934, uma nova Constituição cria a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. E o Tribunal Militar, na época com mais de 120 anos, torna-se um órgão do Poder Judiciário brasileiro com plena autonomia. Depois dessa, vieram mais 3 constituições para garantir a soberania nacional. E em 1988, a Carta Magna, conhecida como Constituição Cidadã, traz a herança das experiências do país. Ela recoloca o povo brasileiro na posição de protagonista de sua própria história. A Carta Magna consagra a justiça militar como uma justiça especializada em julgar crimes militares definidos em lei, que podem ser cometidos por